Olá, tudo bem? Meu nome é Welton Soares Mendes, sou físico e matemático, especialista em física e matemática, docente superior, educação à distância. Trabalhei com você a disciplina Física para a Ciência Biológica. Peço que nossas aulas você estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, anotar e depois postar no nosso fórum de tirar dúvidas. Já aproveitando a oportunidade, para dizer que vai fazer um fórum, tira dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, atividades da sala de aula, da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar. Desde o início da infância, cada um de nós pode observar a extraordinária variedade de fenômenos, ou seja, transformações que ocorrem continuamente no ambiente em que vivemos. E tantas são perguntas que cada um de nós levando a se fazer. Tantos são os porquês, às quais gostaria de poder dar umas respostas. Por que vemos nossa imagem refletida no espelho? Por que os objetos caem no chão? Por que um satélite não se precipita ao solo como uma pedra? Procurar respostas para essas e para outras infinitas perguntas constitui uma necessidade instintiva que é tão antiga quanto o homem. A física do grego phys, natureza, é a ciência que se propõe a descrever, a compreender os fenômenos que se desenvolvem na natureza. Ela não é um conjunto de conhecimentos completos e para sempre imutáveis, ao contrário, ela é algo que cresce e também se modifica. Constantes surgem novos campos de estudo e fenômenos que aparentavam ser independentes, sem qualquer relação entre si. Passa a revelar seus, com aspectos diferentes de um único fenômeno mais geral. O que caracteriza a física não são tanto seus conteúdos, mas sim seu método que se chama método experimental. Ele se baseia nas observações e nas experiências e permite formular as leis físicas habitualmente expressas por fórmulas matemáticas. Então a física é a ciência da propriedade da matéria e das forças naturais. Ela estuda a matéria no nível molecular, atômico, nuclear e subnuclear. Estuda os níveis de organizações, ou seja, o estado sólido, líquido e gasoso, e plasmático da matéria. Pesquisa também as 4 forças fundamentais, a gravidade, onde tem força e atração exercida por todas as moléculas do universo, a eletromagnética, que liga os elétrons aos núcleos, e a interação forte, que mantém a coesão de um núcleo. A interação fraca é responsável pela desintegração de certas partículas. Percebe-se assim que a física preocupa-se com o estudo do fenômeno que ocorre no universo, desde aqueles no nível atômico de que ocorre numa escala de distância maior, como as estrelas e as galáxias. Finalmente, do universo como um todo, a divisão de estudo da física tradicionalmente costuma dividir o estudo da física em diversas partes. A mecânica, que estuda os fenômenos dos momentos, a acústica, que estuda os fenômenos sonoros, a termologia, que estuda os fenômenos térmicos, a óptica, que estuda a natureza da luz e fenômenos por ela produzidos. O eletromagnetismo, que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos. A física atômica, também chamada de física moderna. A física subatômica, que estuda o átomo, seu núcleo, o que acredita ser os constituintes últimos do universo, leva o homem a analisar a estrutura mais íntimas da matéria e das radiações. Na unidade 1 da apostila da Física para Ciências Biológicas e Mecânica, a mecânica também conhecida como mecânica clássica ou mecânica de Newton, assim chamada em honra ao Isaac Newton, que fez contribuições fundamentais para a teoria e a parte da física que analisa os movimentos, as variações de energia, as forças que atuam sobre um corpo. No ensino da física, a mecânica clássica, geralmente a primeira área da física a selecionada é dividida em 3 partes fundamentais: cinemática, dinâmica e estática. A mecânica divide-se ainda em vários ramos conforme o estado físico dos corpos, e que aplicam forças estáticas e dinâmicas. Estuda os corpos do estado sólido, a mecânica de fluidos, estuda os outros estados físicos,
fluidos líquidos e gases, hidrostáticas. A cinemática é o ramo da mecânica que estuda movimentos sem preocupação com as causas e efeitos dos mesmos. Os dois principais elementos nesse estudo são o observador e o referencial a ser escolhido. A escolha do referencial é muito importante para uma boa resolução dos problemas, e o observador deve estar em um ponto fixo deste referencial. É uma parte da mecânica que descreve os movimentos determinando a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo em cada instante, e o corpo cujas dimensões não interferem no estudo de determinado fenômeno. A parte de introdução aos estudos dos movimentos, que será a cinemática, e o ponto material, aonde o corpo se desloca do início ao fim. Os movimentos retilíneos é a forma que mais deslocamento, visto que os movimentos são os longos de uma reta que é mais horizontal. O movimento de um carro que seja vertical, que o lançamento de um objeto, como tudo ocorre, é uma única dimensão, pode dimensionar o tratamento vetorial, mas rebuscando e tratamos em termos de grandezas carais, com devido cuidado de analisar os sentidos de velocidade e as mudanças de sinais, que são frequentes quando redefinimos o eixo da referência. Dentro da cinemática, devemos considerar os seguintes conceitos. O movimento bidimensional e tridimensional é um corpo em que o conjunto de corpos em relação aos quais se definem as posições de outros corpos. Isso aqui é uma trajetória curvilínea, como mostra as figuras abaixo. A trajetória hípica de um planeta em torno de uma estrela. O seu movimento está constrangido em um plano que se torna um movimento bidimensional. Translação de um satélite em torno de planeta é uma trajetória híbrica, de acordo com a figura 2. Para descrever esse movimento, é preciso entender certos conceitos da grandeza. Chamamos a grandeza de todo o valor que pode ser medido quando se observa um experimento. A primeira grandeza é o tempo. Momento ou intervalo de tempo no qual ocorre um evento. Variação de um tempo final menos do tempo inicial. Todo movimento se apresenta cerca da duração de um tempo. Essa duração dependerá da natureza do sistema físico em questão. Podemos ser um milésimo de segundo, passando por horas e até milênios. Por exemplo, o intervalo entre duas batidas de asas de um beija-flor da ordem de milésimos de segundos, enquanto o cometa Halley leva entre 75 e 76 anos para dar um giro completo, de acordo com a figura 3. Trajetória. É chamada de posições sucessivas ocupadas por um móvel de decorrer do tempo. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Posição 4. Então esse ponto é um ponto de linha que descreve a relação de um referencial caso o ponto de material se encontre em repouso. A sua posição. A trajetória reduz a um ponto. Então essa posição numa trajetória refere-se à localização de um objeto ou corpos em um ponto de espaço, tornando sempre como referência um ponto fixo, aonde o veículo que trafega numa rodovia localiza a posição 14 horas, na altura de quilômetro 90, da rodovia 251, em Polatarum e Gurupi, e às 20 horas, na altura do quilômetro 445, entre Guarari e Colina de Tocantins. Isso é uma posição inicial e uma posição final. Isso é um tempo final menos tempo inicial, onde tem as posições, onde tem esse movimento, que com isso caracteriza a posição do ponto, que é o lugar de espaço que está sendo dotado desse tempo. Se o corpo se move, sua posição mudará. Se ele estiver parado, será a mesma. Este exemplo supõe que as pessoas vão da sua casa até a padaria, podendo seguir dois caminhos diferentes, um mais curto do que o outro. O deslocamento é mesmo nos dois casos, já que ambos
ela vai da casa para a padaria, mas a distância percorrida são diferentes, pois o comprimento de um caminho é menor do que o outro. A diferença é mais evidente se considerar um caminho fechado. Por exemplo, a volta de um carro numa pista de corridas, desde a saída até a chegada. O carro sai e volta para o mesmo lugar. Daí que o deslocamento é nulo. No entanto, a distância percorrida é igual ao comprimento de uma volta percorrida nesta pista. Então, essa posição do deslocamento é o conceito de posição onde está associada ao lugar, onde que encontra o corpo num dado instante de tempo. O movimento do corpo fica completamente descrito, indicada a sua posição em todo instante de tempo. O deslocamento do corpo é definido com a medida de segmento da reta, orientando com origem à posição inicial e extremidade na posição final. Movimentos no intervalo de tempo, considerando velocidade instantânea e velocidade média. Então, na velocidade instantânea média, nada mais é que a velocidade média é a variação desse deslocamento com a variação do tempo. Ou seja, é o deslocamento final menos o deslocamento inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Com isso, caracteriza-se a velocidade média. Na aceleração, a aceleração é a taxa de variação dessa velocidade em relação ao tempo, ou seja, é a rapidez com que a velocidade de um corpo varia. É uma grandeza vetorial que, como tal, possui módulo, direção e sentido. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. A aceleração constante vem de uma forma do movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é sempre constante. Sendo assim, esse tipo de movimento não possui aceleração, ou melhor, sua aceleração é nula. Porém, o movimento retilíneo uniforme variado, como o próprio nome diz, é a velocidade que varia de formas uniforme em todos os instantes de movimento. Assim, a aceleração do movimento é constante e pode ser determinada da seguinte forma: a aceleração sobre uma velocidade de um tempo, onde a aceleração média é a variação dessa velocidade final inicial até sobre o intervalo de tempo que ocorre a variação da velocidade. Com isso, eu citei uma cinemática vetorial, que exige, além do valor numérico e da unidade de medida, em direção e sentido para quem completamente determinada. Exemplos: deslocamento, velocidade, aceleração e força. Então, para concluir esse módulo de velocidade, você vai ter que lembrar que temos um exemplo básico, onde temos aqui esse 3,6, que é de quilômetro por hora para metro por segundo. Quando for quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Quando for de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Essas ideias, trabalhando as ideias do capítulo, o exemplo aqui é um guepardo. Um guepardo é capaz de alcançar a velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual a aceleração do guepardo em metro por segundo ao quadrado? Então, antes de calcular qualquer coisa aqui, vocês vão transformar 72 km por hora dividindo por 3,6, que dá 20 metros por segundo. Esse 20 metros por segundo é a sua velocidade final menos inicial. Aonde divide por esse tempo, que esse tempo final menos inicial é 2, aonde eu tenho 10 metros por segundo, aonde você acha a sua aceleração. Estudaremos esse movimento uniformemente variado, o lançamento vertical e uma composição de movimento vertical com horizontal, chamado lançamento de projétil. Então, o movimento ou repouso é um movimento uniforme. Dizemos que a partícula está em movimento em relação a um sistema de referência, quando sua posição se altera no decorrer do tempo. Neste referencial, com consequências de pelo menos uma de suas coordenadas, varia com o tempo. O repouso ocorre quando nenhuma das coordenadas da partícula se altera em relação ao sistema de referência no decorrer do tempo. O movimento progressivo é um movimento progressivo, a posição do móvel aumenta no decorrer do tempo. Com consequência, a velocidade é positiva, maior que zero. O movimento retógrafo é um regressivo. Nesse tipo, o movimento, a velocidade é negativa, menor que zero, pois o espaço descreve com o passar do tempo. Função horária
que define esse movimento retilíneo uniforme, inicialmente consideramos que para definirmos a velocidade de um móvel no movimento retilíneo uniforme, basta trabalharmos com a principal forma que descreve esse movimento, que é V velocidade final mais velocidade inicial vezes A vezes T. Movimento uniforme variado quando o móvel se desloca com velocidade constante. Diz que esse móvel está em um movimento uniforme, particularmente no caso em que ele se desloca com uma velocidade constante, é uma trajetória reta. Tem que ser um movimento retilíneo uniforme. Uma observação importante, que ao se deslocar com uma velocidade constante, a velocidade instantânea deste corpo será igual à velocidade média, pois não haverá variação na velocidade em nenhum momento de percurso. A equação horária do espaço pode ser demonstrada a partir da fórmula, onde tem deslocamento final, vai igualar a ele ao deslocamento inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aí a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Isso é uma equação de espaço. A equação de Torricelli, que logo em seguida é a equação que permite que você possivelmente determine a velocidade do móvel ou seu deslocamento e a sua aceleração, sem que seja conhecido o tempo, em que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais 2 vezes a sua aceleração, mais vezes... Vou voltar um pouquinho, hein? Esse aí eu... É isso. A equação de Torricelli, vamos lá. A equação de Torricelli permite que seja possível determinar a velocidade do móvel, ou o seu deslocamento, ou a sua aceleração, sem que seja conhecido o tempo de movimento, em que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do deslocamento, que é onde nós estudamos que é o deslocamento final menos deslocamento inicial. Os gráficos de movimento uniforme, nas figuras estão plotados os possíveis tipos de movimentos uniformes. Na figura esquerda temos o movimento com velocidade positiva, enquanto na direita a velocidade negativa. Deslocamento subindo na esquerda positivo e deslocamento na direita negativa. Isso são exemplos de gráficos. Aceleração em queda livre, ou queda livre, denomina-se queda livre o movimento vertical, próximo à superfície da Terra, quando um corpo de massa é abandonado no vácuo, ou em uma região onde desprezamos a resistência do ar. A queda livre é um movimento. A queda livre é um movimento uniformemente variado, onde a sua aceleração é constante, é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ao nível do mar, chamada de aceleração gravitacional. Na queda, o módulo da velocidade do corpo aumenta. O movimento é acelerado, portanto, o sinal de aceleração é positivo. A equação lá da queda livre, onde G é a aceleração da gravidade e T é o tempo da queda e sua altura é S. Equação horária da velocidade na queda livre, onde V é a velocidade, que vão igualar a essa aceleração de gravidade vezes o tempo. Já a equação de Torricelli para a queda livre é V, que é igual 2 vezes a gravidade, a variação do deslocamento. Quando o corpo é arremessado para cima ou para baixo, com a velocidade inicial não nula, chamou o movimento de lançamento vertical. Esse movimento também é um movimento uniformemente variado, como na queda e na aceleração da queda da gravidade. O lançamento vertical para cima, à medida que o corpo é lançado para cima, sobe sua velocidade escalar, diminui até que anule o ponto de altura máxima. Isso é porque o movimento é retardado, ou seja, o movimento se dá com a ação da gravidade. Lançamento vertical para baixo é ao contrário do lançamento vertical para cima. O lançamento vertical para baixo é o movimento acelerado, pois está na mesma direção e sentido da aceleração gravitacional. Assim, a velocidade de um corpo lançado verticalmente para baixo aumenta à medida que o corpo desce. As funções horárias vertical são as funções horárias do espaço, da velocidade, da equação de Torricelli, substituindo a aceleração pela a gravidade. Para o lançamento para baixo, a aceleração é positiva, enquanto para o lançamento para cima, a aceleração é negativa. As aplicações das leis de Newton. Primeira lei de Newton é um corpo que está em equilíbrio, quando está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou sistema diferencial inicial. É uma lâmpada suspensa, é um porte-pinça, é um avião voando em uma linha reta. E prana é uma velocidade escalar constante. São todos exemplos de situação de equilíbrio
Nessa seção, vamos considerar apenas os equilíbrios de corpos que podem ser moderados, como partículas. Os princípios físicos essenciais é a primeira lei de Newton. Quando uma partícula está em repouso ou em movimento anti-uniforme, é um sistema de referência inicial. A força resultante que atua sobre ela, isto é, a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre ela, deve ser igual a zero. A segunda lei de Newton, nos problemas de dinâmica, aplicamos a segunda lei de Newton para corpos sobre o qual a força resultante é diferente de zero. Portanto, não estão em equilíbrio, mas sim em aceleração. A força resultante sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração do corpo, onde essa força é igual a massa vezes aceleração. E em física, a dinâmica é o ramo da mecânica, que estuda as relações entre as forças e os movimentos, que são produzidas por essas. A princípio de Galileu, começa o estudo e observação desta área. Porém, Isaac Newton foi quem enunciou os princípios fundamentais. Estática, onde a estática é a parte física que estuda o sistema sob a ação das forças que se equilibram. De acordo com a segunda lei de Newton, as acelerações desse sistema é nula. De acordo com a primeira lei de Newton, todas as partes do sistema em equilíbrio também estão em equilíbrio. Este fato permite que as forças externas de um corpo, a partir do valor das forças externas, de acordo com a terceira lei de Newton, a força entre dois corpos tem o mesmo modo de direção contrárias. Este fato permite partes do sistema verificar forças internas do sistema, tratando como força entre os dois corpos. Equilíbrio. A força resultante é igual a zero, no mesmo sentido de direção. Uma pode ser a soma das forças, e mesmo sentido de direção opostas pode ser a diferença dessas forças. As forças perpendiculares nada mais é que a soma das forças mais duas vezes o seu ângulo. A decomposição dessas forças também é nada mais que uma força vezes um cosseno de um ângulo ou uma força y vezes o seno de um ângulo. Abraços e até a próxima unidade.